A paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Quem fala aqui é o homem de Deus, Adalberto Machado. Hoje, o homem de Deus vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa meditação, que está registrado no livro de São João 9:7. Meus queridos e prezados ouvintes, hoje o homem de Deus vai estar falando sobre o respeito desse cego que Jesus falou para ele lavar a sua visão no tanque de Siloé, que diz assim: e disse-lhe, vai, levanta-te no tanque de Siloé, que significa, o enviado foi, pois lavou e voltou vendo. Meus queridos e prezado ouvinte da palavra de Deus, nós vemos que este homem aqui, ele era um cego de nascença. E os discípulos, quando viram este homem aqui, falou assim: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Foi seu pai que pecou? Jesus falou assim: ninguém pecou, nem seu pai e nem ninguém pecou. Mas ele nasceu para a glória de Deus, né? Então Jesus ali fez um lodo ali, cuspiu na terra, fez um lodo ali, colocou nos olhos dele e falou assim: agora vai lá e lave no tanque de Siloé, porque lá você vai voltar vendo. E aquele homem, ele foi, né? Mas eu quero te dizer que muitas das vezes, meus queridos e prezados ouvintes da palavra de Deus, que nós se encontramos com Jesus, tudo muda na nossa vida. Muitas das vezes a pessoa, ele nasce numa situação difícil, e às vezes as pessoas acham que a pessoa tem que morrer naquela situação. Não. Jesus, ele trabalhou a vida inteira com madeira, né? Ainda foi, né, morto, pendurado numa cruz. Mas o ministério de Jesus foi 3 anos. Jesus trabalhou muitos anos com madeira. Mas nós, se for olhar, Jesus hoje não está mais na cruz nem trabalhando com madeira, né? Aleluia, Jesus. Então nós vemos que se nós for hoje no túmulo, né, de Davi e tantas outras pessoas, né, que famoso, tá lá, morreu, né, tá? Mas no túmulo de Jesus está lá assim: esse morreu, mas esse ressuscitou. Então nós vemos o que Deus tem para a nossa vida. São coisas muito magníficas, são coisas muito grandes. A cruz, que era, né, para Barrabás, ficou para Jesus, né? E quando colocaram Jesus naquela cruz, chegou o ponto de rasgar, né, os braços ali, os cravos ali na mão de Jesus, né? Porque Barrabás era um homem muito grande. O que Deus tem para você é algo muito tremendo na sua vida. Mas isso só vai acontecer quando você se encontrar neste tanque de Siloé. E nós vemos que quando Jesus ali, ele fez aquele lodo ali, cuspiu na terra, fez aquele lodo e pôs nos olhos do cego, nós vemos que a Bíblia não menciona quanto tempo ele levou para achar esse tanque de Siloé. E ele também foi sozinho. Aqui a Bíblia não menciona também se alguém levou ele no tanque de Siloé. Porque o tanque de Siloé, o próprio Jesus, ele vai, né, te revelar, né, pelo Espírito Santo de Deus, aonde está o tanque de Siloé. O tanque de Siloé simboliza a sua bênção, a sua vitória, né? Nós vemos que quando aquele rapaz, ele lava ali o seu olho ali, a primeira coisa que ele vê é ele mesmo, né? Ali a sua sombra na água. Então tudo aquilo que Deus tem para você está através da água, a água simboliza a voz do Senhor. A água simboliza a palavra de Deus. A Bíblia fala que a voz do Senhor era como um som de muitas águas. Então nós vemos que, mas para você achar o tanque de Siloé, depois que Deus fala com você,
às vezes não tem um tempo certo, uma data certa, né? É no tempo de Deus que você vai achar esta grande bênção, essa grande vitória que vai mudar toda a sua história de vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas o importante já é Deus ter falado contigo. Nós vemos que José do Egito, né? Ali, Deus falava com ele, em sonho, né? Sobre o sol, as estrelas, né? A lua, né? E nós vemos que os irmãos deles achavam que ele ia governar sobre aquele mundinho ali, né? Não. Mas quando eles venderam ele ali, que José foi parar no Egito, nós vemos que José ainda levou 13 anos para achar o tanque de Siloé, que mudou toda a sua história de vida. Então nós vemos, meus queridos e prezados ouvintes, quando, né, ali tudo foi, né, Deus foi trabalhando ali, né? Deus não permitiu que José ficasse na casa de Potifar, né? Houve ali aquela mulher de Potifar acusando José que queria, né, se prostituir com ela, e ponharam José na cadeia, né? Mas nós vemos que lá na cadeia, quando foi o copeiro-chefe e o padeiro-chefe que tiveram um sonho, e José discerniu o sonho e falou assim: olha, você vai voltar, o copeiro vai voltar a servir o rei, mas o padeiro vai morrer. E nós vemos que José também ele falou assim para o copeiro: mas quando você for ter com o rei, lembra-te de mim. Porque José estava já vendo onde estava o tanque de Siloé, né? Aleluia! Para tirar ele daquela escassez, para tirar ele daquela prisão, né? Mas nós vemos que o rei ele teve, né, aqueles sonhos atribulados, né? Ali com as 7, né, vacas gordas, 7 vacas magras, né? E aquele sonho ali que ele chamou os magos ali para os sábios, né? Nenhum daqueles deram conta, né? Nós vemos que o copeiro chegou lá e falou: rei, lá na prisão tem um homem lá que ele falou assim que eu ia te voltar a te servir e o padeiro ia morrer. Esse aí ele entende de discernir sonho. Então o rei mandou chamar ele. Quando chamou ele, ele discerniu tudo aquele sonho ali. 7 anos de fartura e 7 anos de seca, né? Então ali o rei falou assim: agora a partir de hoje você vai ser o governador aqui, né? Ali o José, ele se encontrou-se no tanque de Siloé. Mas demorou tempo, né? Demorou 13 anos. Mas o importante é Deus ter falado contigo. Meus queridos e prezados ouvintes, hoje o homem de Deus quer fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai amado, que o Senhor Jesus continue nos abençoando grandemente, continue nos abrindo nossas visões espiritual, para que nós venhamos, meu Pai querido, ver aonde que o Senhor nos quer nos abençoar, meu Pai. Pai querido, Pai amado, vai nos dando a sua direção, vai repreendendo toda a força do mal, Deus de poder, Pai querido, e assim eu te peço, meu Pai, que o Senhor Jesus nos direcione na bênção, meu Pai, aquilo que as nossas mãos não conseguem alcançar, mas a Tua consegue, meu Pai amado, e que o Senhor Jesus continua nos abençoando grandemente nessa terra dos viventes. Amém.